Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, pô, diretamente de Fortaleza, Ceará, solão, hoje abriu o sol, né? Hoje tem Mengão, dia de volta por cima, né? Vamos pensar positivo, independente se você gosta ou não do trabalho do Paulo Souza, né? A gente, cara, tem que torcer pelo melhor do Flamengo. Ontem eu escutei algumas coisas que eu acho que são importantes da gente falar aqui, que o clima, né, internamente, né, dentro do grupo está muito bom, que os jogadores estão decididos, né, a uma volta por cima, vencer, começar por esses 3 pontos aqui. O Flamengo que vive um momento de dificuldade, né, o Flamengo está lá embaixo na tabela, vem de uma sequência ruim no Brasileirão. O Flamengo hoje 15º e o Ceará 17º. Então é um jogo, é um duelo lá de baixo na tabela, mas que também, como é início de campeonato, uma vitória coloca já ali no meio da tabela, né? E já começa a vislumbrar, né, uma posição melhor. Convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Você que está nas outras plataformas, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar. Passar para vocês então aqui para a gente começar a lista de relacionados, os prováveis times. Eu vou pegar aqui pela lista de relacionados do Flamengo, que aí a gente pode já planejar aqui o provável time do Mengão. Ayrton Lucas, né, Andreas Pereira, Bruno Henrique, Bruno, Davi Luiz, De Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Gabigol, que desceu ontem para falar com os torcedores depois que a imprensa e que a boa parte da torcida tinha saído. Ele foi lá falar com os torcedores do Flamengo. Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marcos Paulo, Marinho, Matheus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodinei, Vitor Hugo e William Arão. E vocês viram, né, que tem alguns meninos aí na lista, né? O Thiago Maia ficou de fora, que infelizmente o avô dele faleceu, né? Todos nossos sentimentos aí ao Thiago Maia, né? Uma tristeza muito grande. Eu perdi meus 2 avós, ainda tenho uma avó, e eu sei o quanto é dolorido a perda de um avô, Thiago. Poxa, sentimentos aí, cara. E que o Flamengo ganhe hoje, traga essa vitória em homenagem ao seu avô, né? Que tristeza, gente. É muito triste perder um ente querido assim, ainda mais o avô. A gente então passar aqui todas as informações do jogo para vocês. O jogo às 4h30 da tarde, né, 16h30, no Castelão, com transmissão do Premier, tá? Você que está querendo acompanhar aí vai passar no Premier, no Pay-Per-View, tá? Também passar aqui para vocês a arbitragem do jogo, né? Olha só, o árbitro do jogo é o Luiz Flávio de Oliveira, árbitro da FIFA, tá? Assistente 1, Alex Ang Ribeiro de São Paulo, né? O Luiz Flávio de Oliveira é de São Paulo. Eu não gosto do Flamengo jogando com árbitros de São Paulo, né? O Flamengo está disputando sempre título com os times de São Paulo. O assistente 2, Daniel Paulo Zioli, de São Paulo. O VAR é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Já teve problemas aí com o Flamengo, tá? Já teve lances polêmicos aí com o Flamengo. Então o Rodrigo Guarizo, né, Ferreira do Amaral, o VAR vai ser, ele é FIFA São Paulo, tá? Então, prováveis times aí para vocês, passar o provável time do Flamengo, né? Eu também fiz uma mudançazinha aqui com relação ao que o Globo Esporte publicou. Hugo, eles botam Pablo, eu acho que o Flamengo vem com o Rodrigo Caio, tá? Davi Luiz e Ayrton Lucas, eles botam ali o Léo Pereira como uma possibilidade, se ele vier com um esquema com 3 zagueiros. Mateuzinho ou Isla, eu acho que ele vem com o Mateuzinho, tá? William Arão, João Gomes e Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, tá? Esse aí é o provável time do Flamengo. Lembrando que a gente tem aí os desfalques, né, do Gustavo Henrique, que está em transição já, graças a Deus. O Vitinho também em transição. O Matheus França teve aquela fratura na fíbula da perna direita, operou, fez cirurgia, está fazendo fisioterapia. Ele vai demorar um pouco ainda para voltar. O Santos, que é lesão grau 2 na coxa esquerda. O Felipe Luiz, lesão grau 2 na panturrilha esquerda. O Fabrício Bruno, contusão no pé esquerdo, teve aquele problema no dedo e agora não é descartada a cirurgia. O Flamengo está fazendo as avaliações para fazer a cirurgia, ele deve ficar 3 meses de fora, o Fabrício Bruno.
e Diego Alves com pubalgia, além do Thiago Maia, que eu falei, por causa da liberação, do falecimento do avô. A gente tem algumas lesões aí, tá? Que são por traumas, né? O Flamengo tem muitas lesões, recorde desde 2006, mas são lesões, muitas delas geradas por trauma. Por exemplo, Fabrício Bruno foi trauma, o Matheus França também, né? E aí a gente tem, óbvio, alguns jogadores que estão em transição, como o Gustavo Henrique, o Vitinho, o Felipe, e aí outros que estão em tratamento, Felipe Luiz, Diego Alves, que são problemas musculares, mas muitos dos problemas do Flamengo foram também por trauma, né? Que não é uma coisa que tenha muito a ver com o departamento médico. Eu vou trazer a matéria do GE, porque é muito interessante a gente trazer, até porque o Flamengo vive um momento muito conturbado. Aí ontem teve aquela nota oficial, aí tem a carta aberta a nota oficial, que eu acho que veio num momento muito errado, né, desnecessário. A torcida do Flamengo ela é absoluta, tanto é que teve protesto aqui também, mas teve muito apoio, tá, gente? Teve muito apoio, a verdade é essa, teve muito apoio na chegada do Flamengo. Tiveram alguns torcedores protestando. E a gente, óbvio, né, sabe que o departamento médico é um dos que causa esses problemas, mas a gente tem uma matéria que fala sobre tudo isso, a gente vai trazer aqui, e também essa questão do protesto, que foi uma carta aberta da torcida jovem do Flamengo. Passar para vocês aqui o provável time do Ceará: João Ricardo, Michel Messias, Lacerda, Bruno Pacheco, Lucas Ribeiro, Giovani, Vina, Kleber, Lima, ou Eric e Mendoza. Os que estão de fora são o Rodrigo Lindoso, suspenso, Luiz Otávio, Richardson, Buiú, Matheus Peixoto, Sobral, Léo Rafael, Jael e Richard Coelho, que estão no departamento médico. Eles têm o pendurado Bruno Pacheco. Eu não passei os pendurados do Flamengo, né? O Flamengo tem pendurados aí o Gabigol, o João Gomes e o Marinho, tá? Então, todas as informações aí do jogo do Flamengo de daqui a pouquinho, vou estar lá na Fla Fortal, né? Vou dar um mergulho aqui e vou lá para a Fla Fortal. Olha só, passar para vocês aqui, então, a questão aí do balanço, né, do departamento médico entre os times da Série A. Esse balanço aqui do Globo Esporte trouxe que os times recordistas nesse momento são Goiás, Botafogo e Corinthians, eles que estão no topo, não é o Flamengo não, cara. Engraçado, e não é o Flamengo. Olha só, pegar aqui, né, que são muitas equipes, né, que o Flamengo está até no meio da tabela na questão do departamento médico. São muitas equipes com problemas aí no departamento médico, tá? Olha só, os times da Série A com mais baixas médicas no ano. Jogadores poupados e casos de Covid, gripe, virose não foram considerados na pesquisa. Lesões em seleção também não entraram. Então não tem lesão em seleção. Olha só, Goiás liderando 25 na temporada. Botafogo, segundo lugar, 22. Corinthians, terceiro lugar, 22, junto com o Botafogo. Bragantino, 21. Internacional, 21. Avaí, 20. Fluminense, 20. Juventude, 20. Ceará, 18. Aí que aparece o Flamengo. O Flamengo não tá lá em cima na quantidade. Tá ruim? Tá. É o pior ano? É. Mas a gente também tem que analisar o seguinte: tem a questão do Covid, né, gente? Que a gente não sabe como que a recuperação do Covid e sequelas podem causar problemas aí musculares. A gente não tem esses dados, né? Na verdade, nenhum estudo foi feito ainda para falar sobre isso. Aí o Flamengo, né? Olha só, a gente tá falando do Flamengo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Flamengo é o 10º, tá no meio da tabela, tá? América Mineiro, 11º. Curitiba, Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro com 12. A diferença é essa, porque o Atlético Mineiro e o Palmeiras, que são são os times que brigam com o Flamengo, eles estão com muito pouco, né? Com 12. Não é tão pouco assim, mas são menos, né? São 5 lesões aí a menos que o Flamengo. Fortaleza com 11, Cuiabá com 7 e o Atlético Goianiense é o que menos tem lesões. E quando a gente acha que as coisas estão já naquela, tipo assim, já aconteceu tudo de errado, agora vamos esperar. E aí a gente fala da questão da valorização dos profissionais, e aí a gente tem um problema muito sério, que a gente sabe que o Flamengo não está valorizando os seus profissionais, né? E a gente teve aí ontem a notícia do meu amigo Guilherme Flazueiro, e lá do Ryan, né, também do
do Rian, né, Flazoeiro, do Flabase, eles falando que o observador técnico das categorias de base, o William Germano, aceitou uma proposta do Palmeiras e é mais um para a lista de perdas do Flamengo. Olha só, o cara tá indo pro Palmeiras, gente, tá? O Flamengo tentou a permanência dele, mas a proposta do Palmeiras foi melhor. E detalhe, o cara vai pro Palmeiras, eu sei que uma questão de ética e tal, mas, porra, acaba levando um pouco do conhecimento, muito do conhecimento nosso aqui, muito do que está acontecendo aqui. É um absurdo o Flamengo perder profissionais assim, gente, não dá mais. O Flamengo perder profissionais por falta de valorização, perder para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro, até para rivais do Rio, Botafogo, Vasco. O Flamengo não pode perder, gente. Não pode, é inadmissível o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Como é que a gente perde profissionais para rivais diretos aí como Palmeiras e Atlético? Né? A psicóloga aí que tinha proposta do Atlético, a gente não aceitou que ela saísse, e depois mandou ela embora. Ai, meu pai, tem muita coisa errada, tem muita coisa errada. Bem, passar para vocês aqui também a questão da carta aberta da torcida jovem. Eles postaram que quando achamos que a coisa não podia piorar, ela vem e piora. Elitizam os estádios, elitizam o acesso aos ingressos e elitizam ainda mais o clube. Pior do que temíamos, onde pedimos que o presidente do clube não se tornasse um novo Ari Barroso, afastando o clube cada vez mais da favela. Vimos que o presidente, diretores, conselheiros e até alguns funcionários se tornaram juntos o novo Ari Barroso. Vocês acham mesmo que vamos comprar o discurso de que a limitação se dá por conta dos direitos que os sócios do Off-Rio têm ou teriam para decidir o futuro do clube? Um clube onde em eleição tinha cerca de 7 mil sócios aptos a votar e teve participação de 2.011 sócios, não alcançou 29% de participação, ou seja, o torcedor que quer ajudar o clube, se associando ao mesmo, está sendo colocado cada dia mais distante do clube. Pior de tudo foi o papelão do senhor presidente se esquivando da responsabilidade pelo resultado da reunião. Ora, senhor presidente, você foi eleito por eles que decidiram. Cara, a carta aberta é muito grande para a gente ler aqui, né? Mas a torcida jovem do Flamengo se manifestando, tá? Contra essas decisões recentes do Conselho do Flamengo, do próprio presidente. E ontem o que motiva ainda mais algumas revoltas e tal, porque a gente teve aquela nota oficial, né, do Conselho Diretor e tudo mais. Olha só, a nota de repúdio que foi divulgada pelos presidentes dos poderes do Flamengo, né, repudiaram veementemente as injustas e descabíveis agressões e ofensas direcionadas ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Só que, gente, são torcedores que estão reclamando. São torcedores se manifestando. Vai podar o torcedor? O torcedor não vai poder mais criticar. O torcedor, ele tem o direito, ele torce para o Flamengo, ele tem o direito de criticar, e vocês têm o direito de fazerem alguma coisa para mudar, ou consentirem, ou não sei, vocês decidem o que vocês fazem, mas o torcedor tem o direito, ele tem o direito de criticar, né? Mas, cara, é o que eu tô falando, informação que chega aqui, o Flamengo, os jogadores do grupo, tá unido em busca dessa reviravolta, dessa mudança desses pontos, o Flamengo começar a ganhar novamente, né? Há uma motivação interna aí para que eles... Agora, eu acho que todos os funcionários do clube, do futebol, deveriam participar do bicho, né? É mais uma motivação, uma coisa que só o Flamengo, são poucos os clubes, não vou falar só o Flamengo, poucos os clubes que não fazem. O Flamengo desde 2019 não tem isso. Eu não estou falando bicho para jogador, não. Eu estou falando comissão técnica, que tinha e parou de ter. E nos outros clubes a gente vê até motivação com relação a isso. Mas o Flamengo, pelo que chega pra gente internamente, busca essa virada, né? Essa reviravolta, ganhar esses 3 pontos aqui e a gente voltar para o Rio de Janeiro com um clima melhor, já pensando, né, na Libertadores, e o Flamengo classificar também na Libertadores, e com isso, a cada dia, né, o trabalho e ganhando aí respiro, né? Para quem sabe ele conseguir chegar a cumprir o seu papel no Flamengo, né, e ganhar os títulos. O mais importante, né, gente?
o torcedor voltar a acreditar no trabalho do Paulo Souza, que nesse momento ninguém está acreditando. São poucos que acreditam, tem alguns jornalistas que acreditam, mas que nesse momento, a diretoria também, eles falam que acreditam ainda no trabalho dele, respaldam o trabalho do Paulo Souza, mas a torcida, né, em sua maioria, não confia mais, então ele vai ter que reconquistar a confiança do torcedor. O Flamengo, se tem uma notícia boa, que o Flamengo é um dos times que tem a defesa menos vazada no Brasileirão de 2022, né, ao lado do Corinthians, Santos e Internacional. Além disso, o Flamengo é um dos que menos concedem finalizações aos adversários, são 48 até então. Nas 5 primeiras rodadas, o Flamengo sofreu 4 e marcou 4 gols, tá? Segundo o ranking equilibrado divulgado pelo GE, para fazer um gol no Flamengo, os adversários precisam chutar em média 12 vezes. Neste ranking, o Flamengo está em nono, perto até do segundo colocado, o Corinthians, que sofre um gol a cada 16 finalizações. Então o Flamengo está até bem nesse quesito aí na defesa. O Flamengo vem conseguindo melhorar aí o setor defensivo, que conta ainda com o desfalque, né, do Fabrício Bruno, né? O Vene Casagrande trouxe ontem que a chance de recorrer a uma cirurgia aumenta, já que agora tanto o médico contratado por fora quanto o departamento médico do Flamengo decidiram aguardar o resultado do exame para rever essa decisão. Caso a cirurgia aconteça, o atleta ficará mais ou menos 3 meses parado, como eu falei anteriormente. Passar para vocês que o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, falou sobre a nova Liga do Brasil, né, opinou, reclamou. Inadmissível os times terem receitas 11 vezes menor que o Corinthians e Flamengo. Inadmissível não, é audiência, é o tamanho da torcida. Com receita justa e o Goiás recebendo 500 milhões por ano, contrataríamos qualquer jogador do mundo. Estou pessimista, sem unanimidade não terá liga. Então terá liga sem o Goiás, pô. Passar bem. Terá liga sem o Goiás. Porra, não enche o saco, pô. E também, pra gente fechar aqui, o Vitor Hugo, né, que foi relacionado pro jogo do Flamengo hoje contra o Ceará. A gente teve aí no GE o Mário Jorge, né, o técnico do Sub-20 do Flamengo, que subiu do Sub-17, ele falando, né, sobre o Vitor Hugo, né, atacante que chegou no Flamengo no mesmo ano que Mário, e foi muito elogiado na entrevista dele pro GE. Ele começou comigo quando era Sub-14, mas já jogava no Sub-15. O colocamos para jogar pelo lado de campo por achar que ali ele teria mais espaço e tranquilidade para jogar. Ele conseguiu performar muito bem. Já no segundo semestre o trouxemos para a posição original dele, que era jogando mais por dentro, no meio de campo. Portanto, sempre que coloquei o Vitor nas mais variadas posições, ele se desenvolveu muito bem e teve uma excelente performance. Então é um jogador aí, né, um verdadeiro coringa, né, que funciona em várias posições, segundo o Mário Jorge. Cara, eu tô muito empolgado com esse menino Vitor Hugo, hein? Nossa nova joia aí, hein? O Vitor Hugo sempre foi muito tranquilo e concentrado no que precisa fazer para chegar ao sucesso. Nunca nos deu trabalho, pelo contrário, sempre nos deu solução. O poder de decisão dele foi o que mais chamou a atenção nos últimos momentos juntos. Taticamente ele é impecável. Nas categorias menores, pegava um pouco no pé dele por alguns momentos em que prendia muito a bola, mas isso melhorou muito no passado. Ele ainda fala que fisicamente ele se desenvolveu muito, está mais forte, mais rápido e vai suportar bem essa transição para o profissional. O que eu mais cobrava dele era que participasse mais do jogo sem a bola. Eu sempre insistia para ele ter mais ambição de pisar na área e isso ele tem feito muito bem. Mesmo sem ser centroavante, foi artilheiro da equipe no ano passado e também da Copa do Brasil da categoria. Além disso, sempre pensa no coletivo, dando assistências, fazendo gol e dividindo cobranças de pênalti, por exemplo, tá? Acredito que será um dos grandes jogadores do nosso futebol, todavia é preciso ter calma e paciência. Então, o Mário Jorge, que hoje está no Sub-20, elogiando demais o Vitor Hugo, né? Importante a gente ter essa garotada rodando, e o Paulo Souza está utilizando dando mais minutagem da base, né? Dando 80% mais minutagem para a base do que os outros treinadores que passaram aqui. Tá? Impressionante, o Paulo Souza dando muito mais minutagem para os meninos da base do que os outros técnicos que passaram pelo Flamengo recentemente. Você tem algumas coisas que a gente fica meio receoso, que o Flamengo parece que não desenvolve, que o Flamengo, a parte tática, a gente, os jogadores parece que não conseguem entender, o time parece que estava evoluindo depois de dar uma regressão. Se tem algumas coisas que parecem estar erradas, tem outras que a gente percebe que vão bem, né? E a gente espera que tudo comece a funcionar melhor.
É isso, meu placar para hoje, 3-0 Flamengo, se Deus quiser, o Flamengo para afastar todos os problemas, 3-0 Mengão, tem gol do Gabigol, tem gol do Bruno Henrique, tem gol do Arrascaeta. Vambora, muito obrigado aí, convido você a acompanhar os nossos patrocinadores aí no comentário fixado. Eu tô aqui viajando com a Outsider Tours, a Outsider Tours me trouxe, eu e a Isa, trouxe a gente para Fortaleza para cobrir para vocês, para trazer todas as informações aqui. Então garanta o seu desconto com a Outsider, o link tá aí no comentário fixado e no chat fixado, para você garantir presença nas viagens do Mengão e também, né, viajar por todo mundo, viagem a negócio, viagem a lazer, com o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. Você encontra na Outsider, o link tá aí, vai entrar no WhatsApp dele e falar: eu quero o desconto do Paparazzo, eu vou viajar para tal lugar, eu vou para tal jogo, eu vou para a Copa do Mundo, eu vou para Champions League. Você pede aí que eles vão dar um descontão do Paparazzo Rubro-Negro, tá certo? Muito obrigado, cara, de verdade, obrigado pela audiência, pela companhia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e vamos Mengão, vamos embora, é hoje.